Olá, gente. Eu sou a Cristina aqui do canal Vivenciando o Paquistão e eu já queria vir aqui no canal compartilhar um pouco sobre a minha história de vida, né? Sobre a minha jornada de fé com Deus aí durante a vida. E estamos agora no mês de setembro, né? Temos o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E eu acho que essa mensagem que eu vou trazer hoje no vídeo vai ser muito legal para quem está passando por isso, para que vocês não se sintam só, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Então, gente, o meu nome é Elaine Cristina. Eu sou fruto do segundo casamento da minha mãe. E sim, ela me deu esse nome por causa da atriz Elaine Cristina, que ela sempre achou ela muito linda. Então eu recebi esse nome em homenagem a essa atriz. E o segundo casamento da minha mãe também não foi muito feliz, né? Infelizmente, quando ela descobriu que estava grávida de mim, o meu pai simplesmente disse que eu não era filha dele, de que ele não iria me assumir, e ele sumiu no mundo, deixando a minha mãe sozinha. E aí a minha mãe me teve, me criou, né, em Gravatá, uma cidadezinha do interior, e com muita dificuldade, ela tinha que pedir às vezes dinheiro emprestado aos vizinhos para pagar uma conta de água, de energia, né? A minha tia e a minha avó, que moravam em Recife, elas sempre enviavam a feira do mês para a gente. E assim a gente ia vivendo, né? Eu era muito pequena, eu tenho poucas lembranças, mas eu lembro muito, né, de acordar de manhã, em Gravatá, aquele clima friozinho, e de manhã cedo tomar um cafezinho, comer um pãozinho com manteiga. Depois eu escovava meus dentes assim, ao ar livre. E toda manhã minha mãe tocava aquelas canções de viola na rádio. E essas são lembranças nostálgicas que eu tenho da minha infância. Algumas lembranças boas que eu ainda consigo ter. E eu só lembro muito da frieza da minha mãe. Ela não era uma mulher muito amorosa, mas hoje, adulta, já eu entendo o que ela deveria estar passando, né, emocionalmente, psicologicamente. Então eu não a julgo. E minha mãe naquela época ela não era carinhosa, ela não tinha paciência comigo, né? Eu lembro assim que no ápice do estresse dela, 2 vezes, ela tentava me sufocar com um travesseiro. E, e apenas uma vez eu lembro dela me pegar no colo. Foi por alguns minutinhos. E eu queria tanto um pouco mais de colo dela, sabe? Mas enfim, a minha vida com a minha mãe foi assim. Na época ela tinha um amigo que era quem me levava, me trazia da escola. E ela confiava nesse amigo, ele era um senhor já, acho que na época eu tinha uns 7 anos. E por mais que a minha mãe fosse daquele jeito, eu também era birrenta como uma criança que só quer atenção e carinho da mãe. Porque crianças não sabem expressar, né? Que elas querem colo, elas querem atenção. Então a birra é um modo. Mas eu queria, né? Quando a minha mãe ia fazer aniversário, eu lembro de ela comentar comigo. E eu falei para esse senhor que eu queria muito dar um presente para minha mãe, eu queria dar uma toalha de presente para ela. E ele ouviu aquilo e no outro dia ele comprou a toalha, só que ele deu de presente para ela e não disse que era eu que tinha dado. Era como se fosse um presente dele. E eu, mesmo como criança, eu entendi as intenções dele com aquele presente em relação à minha mãe. E, enfim, um tempo se passou. Eu ainda lembro até hoje, muito vívido na minha mente. Eu estar no quarto, né, junto com a minha mãe, assistindo TV. Na época estava passando Ratinho na TV, era noite já. E esse senhor também estava no quarto. E a gente estava assistindo ali quando a vizinha
bateu na porta da minha mãe e a minha mãe foi atender. E esse senhor ficou comigo e ele muito assim, eu tinha uma confiança até porque ele me levava e trazia sempre da escola. Então, ele me pegou no colo e do nada esse senhor começou a me beijar na boca. E quando ele foi me deitando na cama, eu simplesmente apaguei. E eu acordei no colo da minha mãe, ela dizendo que eu estava com muita febre e ela preocupada, me perguntando o que havia acontecido. E eu olhei para ele, que estava no sofá, em frente a mim, ele com a cara toda desconfiada, e eu não tive coragem de dizer, obviamente, como toda criança. Porque, infelizmente, né, nós crianças não sabemos se um adulto realmente vai acreditar na gente ou vai descredibilizar o que a gente fala. E isso é muito triste porque ainda acontece. E, enfim, eu lembro que eu sentia nojo daquele homem, eu sentia nojo quando a minha mãe via ele. E quando foi meu aniversário de 8 anos, que foi meu último aniversário que eu passei com a minha mãe, eu lembro de ela ter levado ele até a nossa festa. E ela me pediu para tirar uma foto com ela e com ele. E a minha cara de nojo e raiva é muito perceptível. Mas aquele último aniversário eu pude ver, mesmo que sem palavras, sem muitas demonstrações, o amor da minha mãe por mim. Ela tinha saído comigo, a gente era muito simples, tá? Eu tinha os brinquedinhos muito simples, eu não tinha nada assim luxuoso. Não, era só as bonequinhas simples, umas cadeirinhas, todas feitas assim, artesanalmente, mesinha, cadeirinha. E esses eram os meus brinquedos e eu não me importava em ter isso, eu era muito feliz, no simples. E eu lembro da minha mãe comigo até o centro da cidade e a gente comprar os painéis, porque ela fez questão de fazer um vestido para mim da Cinderela, que a temática do meu aniversário foi Cinderela. E ela fez questão de me levar na costureira, ela fez questão de comprar os painéis, as decorações da festa, né? Todos os vizinhos ajudaram com alguma coisa para fazer o meu aniversário, porque para minha mãe era muito importante fazer aquele aniversário para mim. E eu acho que Deus faz tudo com propósito, porque infelizmente aquele foi o último aniversário que eu tive com ela. E eu lembro de eu estar segurando na mão dela e ela tá muito cansada. E eu olhar para o rosto dela e ela tá muito cansada. Mas ela fez questão de ir comigo comprar as coisinhas para o meu aniversário. Então eu acho que olhar para ela e ver o cansaço no rosto dela, mas ela tá ali fazendo algo por mim, foi a maior demonstração de amor que eu tive. Mesmo que ela não tivesse sido muito carinhosa de me segurar, de estar me abraçando e tudo mais. E, infelizmente, né, ela não tomava os remédios, eu não sei, talvez ela estivesse depressiva, ela precisava de um acompanhamento naquela época, ela não tomava os medicamentos, porque ela tinha câncer de mama, ela precisava estar tomando medicamento, fazendo todo o tratamento e ela não tomava as medicações. Até que foi me dito que ela iria viajar para Recife, né? Eu não sabia o porquê, mas só que ela iria visitar para ficar com a minha tia e minha avó em Recife. Mas hoje, adulta, eu sei que ela foi para fazer o tratamento dela, continuar o tratamento dela. E eu era pequena, ninguém sentou comigo para explicar algo. Eu acho que esse é o problema das pessoas, né? De achar que as crianças elas conseguem entender simplesmente olhando e vendo toda a situação. Mas a gente não tem um raciocínio lógico para as coisas. Então eu só via que ela tinha que tomar um medicamento, mas eu não entendia para quê, o que é que estava acontecendo com ela. E ela foi para Recife. Eu fiquei aos cuidados do meu padrinho e da minha madrinha, né, que já tinham 3 filhos. Então rolava assim o ciúme normal, um ciúme de criança, de não querer que os pais dêem atenção para uma criança que não faz parte da família, né? E aí eu acho que eu não lembro muito porque eu era muito pequena,
Eu acho que depois de alguns meses, talvez, a gente recebeu a notícia que a minha mãe havia falecido, né? Eu era uma menina muito tímida, eu morria de vergonha, então eu não chorei na frente das pessoas. Eu chorei a noite toda, mas chorei sozinha. E aí, no outro dia eu escutar de tipo, você não amava sua mãe porque você não chorou. Em momento algum você chorou, mas eles não sabiam que eu tinha passado a noite inteira chorando por causa da minha mãe. E ainda fiquei triste durante muito tempo. E eu tinha vergonha, sabe? Eu lembro de eu estar no carro, eu escutar uma música e eu lembrar dela. E eu chorar e me perguntarem e eu simplesmente dizer que não era nada, era só porque era música que era linda. Mas eu não tinha coragem de expressar sentimento, até porque eu nunca tive também, né? Essa troca de sentimento comigo, eu não aprendi isso. E se passaram alguns anos, 2 anos, na casa do meu padrinho e da minha madrinha. E passou o Natal, né? No Natal eu lembro de o meu padrinho querer me dar um abraço e os filhos dele ficar com ciúmes. E eu sei que é coisa de criança, gente, eu não julgo, sabe? Mas eu sentia ainda que eu não tinha uma casa. Eu não tinha uma casa, eu não fazia parte daquilo. E infelizmente, eu não sei porquê, talvez um fator psicológico. Eu sofria de enurese noturna, que até então as pessoas tinham desconhecimento, né? Eu fazia xixi na cama, o que estressava muito a minha madrinha, porque ela tinha que lavar roupa, ela tinha que lavar lençol de cama praticamente todos os dias, eu tinha que usar fralda, mesmo com 8 anos. E brincavam, né? Diziam, nossa, você é tão adulta e ainda tá usando fralda. Infelizmente, até os adultos, que deveriam ter um pouco de, como vamos dizer, de inteligência, né? Para entender que tem alguma coisa errada, são os que também tiram onda, simplesmente brincam com a criança em relação a isso. E quando eu saí de lá, né, que finalmente a minha tia e minha avó me chamaram para viver com elas em Recife, eu ainda lembro como hoje de quando eu sentar no carro para ir para Recife, eu ouvi que a gente ficou muito feliz, a gente vai abrir um champanhe, vai fazer uma festa porque você está indo. E enfim, essa sensação de rejeição sempre ficou dentro de mim, né? E eu fui morar na casa da minha tia e da minha avó, né? Os primeiros anos foram maravilhosos, eu era uma criança que eu vivia uma vida simples, e aí do nada eu fui para cidade grande, aí eu ia para shopping, eu tomava sorvete, e eu tinha brinquedos, e eu tinha roupa legal, e eu fui para uma escola particular, né? E chegou a adolescência, eu percebi uma mudança na minha tia, porque até então eu era o xodó dela. Mas do nada ela ganhou um cachorrinho e o cachorro lá virou o xodó dela mais do que eu, e eu me senti meio que excluída, né? Novamente. Aí, gente, eu entrei na adolescência, né? Sem entender nada e ouvi no grupinho de meninas dizer que eu era feia, que nenhum menino vai olhar pra você porque você é feia. Eles olham pra gente porque a gente é bonita. Né? A minha própria tia de olhar pra mim e dizer: ai, teu nariz vai ficar um nariz de batata, hein? Vai ficar o nariz bem achatado, bem grandão. E eu lembro de eu ficar tão preocupada com aquilo e eu começar a chorar. E aí eu comecei a lidar com algo que eu não estava preparada, que é perder a minha inocência, né? Eu tinha uma melhor amiga na escola. E uma vez, do nada, ela parou de falar comigo e eu fiquei sem entender. Obviamente, a gente não tem aquele raciocínio de, poxa, eu deveria falar com ela para entender o que está acontecendo, mas eu não tinha. Eu fiquei na minha, fiquei nesse grupinho dessas meninas que eu achava que eram as minhas amigas, né? Que diziam que eu era feia. E aí eu fui compartilhar uma história dessa minha amiga na pura inocência. E no outro dia, essa minha melhor amiga já estava comigo de novo conversando.
Na hora do recreio só tava eu e ela na sala conversando, e eu tava muito feliz que ela tava falando comigo novamente. E aí esse grupinho de meninas veio compartilhando da história que eu havia contado a elas sobre essa minha melhor amiga, só que mentindo, sabe? Dizendo que eu tinha dito que a minha melhor amiga estava lá rodando bolsinha na rua para os homens. E na hora eu fiquei tão desesperada, gente. Eu gritei, eu fiquei desesperada porque eu ia perder a melhor amiga, que era a única pessoa que eu tinha. E aí eu entendi. Foi a primeira vez que eu perdi minha inocência, que eu entendi que as pessoas elas não eram de confiança. E perdi a melhor amiga. E por algumas semanas ainda ficaram brincando e zoando da minha cara pela reação que eu tive de gritar. E desse mesmo tempo eu lembro de eu chegar na escola e eu estar muito triste e a professora me perguntar o que era. E eu ter dito que a minha tia falou para mim que eu era culpada da morte da minha mãe, porque eu fazia raiva à minha mãe. E isso era verdade, tá, gente? A minha tia falou isso para mim. Embora ela negue, quando alguns parentes depois ficaram sabendo, ela falou isso para mim. Que eu tinha feito tanta raiva e que eu fazia tanta raiva para minha mãe que a minha mãe havia falecido. É exatamente o que vocês estão ouvindo. E eu era muito criança para entender isso. Mas eu fiquei sentida com aquilo. E eu não sei o que acontecia na escola. Não é que eu não era inteligente, mas quando eu estava aprendendo algo, a minha mente simplesmente ela travava. Ela travava e eu não conseguia entender mais nada. Por exemplo, se o professor explicasse algo relacionado à matemática, até aqui eu entendia. Só que quando passava um pouquinho mais adiante, que eu achava que eu tinha entendido e eu fazia um erro, minha mente travava e ela não ia para lugar nenhum. E eu não sei por quê. Então, nisso eu não fiquei mais interessada em estudar. Quando ia fazer a minha tarefa de casa, eu ouvia: a gente não pode te ajudar porque a gente não tem estudo. Não tinha aquele esforço de sentar comigo e tentar me ensinar. Ou tentar achar uma solução, sei lá, uma aula de reforço para me ajudar nisso. Então eu realmente tinha uma dificuldade no aprendizado. Mas para minha tia era preguiça, era falta de interesse. E eu lembro de ela ter ido na escola e o professor falar que eu ficava conversando muito, que eu não prestava atenção na aula e as minhas notas estavam péssimas. E eu cheguei em casa, ela gritar comigo, ela falar que ela estava gastando dinheiro comigo na escola particular para eu não estudar e que ela iria me tirar, né? Ela me bateu e eu só chorei. Eu não sabia também como me ajudar em relação àquilo. Então, nisso, eu terminei o meu ensino fundamental. E ela decidiu que porque eu não me esforçava para estudar, ela iria me colocar numa escola pública, que vocês sabem que escola pública aí é que a gente não aprende nada mesmo. Infelizmente, né, gente? E ela achou que seria o melhor. Eu fui para a escola pública. Nessa época eu já era muito isolada, era uma criança isolada, eu brincava só. Eu criava historinhas antes de dormir, porque eu era sozinha, então eu tinha que me distrair só. Então, antes de dormir, eu lembro de criar muita historinha e muita coisa na minha mente. E ela não me deixava fazer amizade, trazer amizade da escola para dormir na minha casa, eu ir na casa de ninguém, ou brincar com as crianças do prédio mesmo, ela não deixava. Então era só. Então, quando eu fui para essa escola, que já fui entrando no ensino médio, eu tive uma melhor amiga, né? E escola pública, vocês sabem, né, gente? O meu problema com os estudos continuava persistentes. E como eu tinha uma melhor amiga, às vezes faltava professor e a gente não tinha aula e eu pegava só uns trocadinhos, a gente ia na lan house para ficar assistindo vídeo de música, besteirinha na época, coisa de adolescente. Mas a gente não fazia nada de errado, eu só queria ter uma amiga, eu só queria passar o tempo com alguém que conversasse comigo, porque eu não tinha isso em casa. Eu era muito isolada, eu era muito sozinha.
Então a gente ia pra lan house e botava lá 1 hora, vamos ficar 1 hora lá assistindo algum vidinho de música, de coisas no YouTube. Ou a gente ia passear um pouquinho, sentava um pouquinho na beira da praia e ficava conversando, mas não tinha nada demais, não era para fazer nada errado, sabe? E, enfim, eu sei que ela descobriu, né, que às vezes quando não tinha aula eu fazia isso, e ela me tirou da escola. E aí eu fiquei praticamente 3 anos sem estudar, só dentro de casa, ajudando ela, porque tinha que tudo estar impecável, eu tinha que limpar tudo. E qualquer coisinha fora do lugar já era um grande problema, já era um grito no meu ouvido. E eu lembro de uma vez eu tá varrendo a casa, tá passando pano e ela se estressar, ela bater em mim só porque ela achava que eu não segurava o pano, o rodo direito, ela achava que o modo que eu espremia a roupa também não estava certo. Ela sempre dizia que eu tinha talvez algum problema mental, que eu não sabia fazer nada e estava sempre tudo errado. E por mais que eu tentasse agradar, eu nunca agradava. E aí também entrava o meu problema de enurese, né? Que eu lembro de ela me bater e ela dizer que se eu acordasse no outro dia, se eu tivesse feito xixi na cama, ela iria pegar os meus lençóis, ela iria esfregar na minha cara, ela iria mostrar aos vizinhos, me fazer passar vergonha, porque segundo ela eu fazia aquilo porque eu gostava. E sim, gente, infelizmente, isso me acompanhou até a fase adulta e ela não procurou médico para saber o que era isso. Segundo ela e minha avó, eu fazia porque eu gostava, né? Uma pessoa faz xixi na cama todos os dias porque ela gosta. Não sei de onde essas pessoas tiram essas coisas. E aí, eu também nunca procurei um tratamento porque eu sempre ouvi ela dizer que você vai no médico, o médico vai te dizer que isso é safadeza sua. É safadeza. Então eu tinha uma vergonha muito grande porque eu achava que eu era a única pessoa que tinha isso no mundo. E que se eu fosse no médico, o médico ia rir da minha cara, eu ia passar muita vergonha e ele ia dizer que realmente a culpa daquilo era minha, que não existe ninguém assim e que eu era problemática. E aí eu nunca fui por vergonha mesmo. E fiquei aguentando isso e eu lembro de acordar de madrugada, ficar me tremendo, com medo, chorando, triste, porque eu não queria que aquilo acontecesse, mas eu não sabia como parar. Eu simplesmente não sentia vontade de fazer xixi enquanto eu estava dormindo. Eu, por mais que eu fosse acordar tarde, por mais que eu não bebesse água, por mais que eu tentasse acordar várias vezes na noite, e ainda assim eu fazia xixi na cama. E eu era muito envergonhada por isso, porque eu pensava que todos os seres humanos eram normais e perfeitos, menos eu. Então, nesse tempo eu já estava depressiva, né? Eu era muito isolada, não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para desabafar e compartilhar a minha história e saber que tem pessoas normais como eu que também passam por coisas. Eu sempre achava que eu era o problema. Então, nesse tempo eu entrei em depressão muito, muito, muito profunda, porque eu achava, o meu pai me abandonou. A minha mãe não tinha amor por mim, ela não pegava no colo, ela não me dava carinho. E na casa do meu padrinho, da minha madrinha, eu também não era bem quista lá. Fizeram festa quando eu fui embora. E eu vim pra cá e de repente a minha tia mudou comigo, de uma pessoa que era doce, fazia tudo por mim, comprava tudo pra mim. Eu virei o problema que ela sempre reclamava e sempre tinha algo pra discutir. E isso me fez entrar em depressão. Eu pensei muito em suicídio nessa época. E eu lembro de eu estar com o cabo do carregador, né? Que com 18 anos foi quando ela foi me dar um celular de presente. E eu agradeço muito por isso, porque me fez bem. Hoje em dia eu vejo que foi a melhor coisa mesmo. E com esse cabo do carregador, eu estava tão decidida naquele dia que eu iria simplesmente apertar aquilo com tanta força no meu pescoço que eu iria simplesmente acabar com aquela dor e eu ia acabar com o problema das pessoas que era eu. E naquele momento Deus falou comigo. Deus falou: filha, espera um pouco, espera só um pouquinho. E foi nessa esperança de só um pouquinho que eu fiquei. E depois de um tempo, minha tia me colocou num supletivo para terminar os meus estudos, né, o ensino médio. E
Eu fui ainda com muita dificuldade no aprendizado, repeti, tive que passar de novo, e aí foi quando eu passei, mas muito apertado, eu era muito ruim para aprender. Minha mente simplesmente ela não focava nas coisas. Mas ali naquele supletivo eu encontrei alguém, uma menina. Fiz amizade com ela e era de uma igreja cristã. Né? Ali eu já estava com os meus 18 anos, eu já trabalhava em uma padaria, era meu primeiro emprego, e eu fui e comecei a frequentar a igreja. E lá eu achei que eu seria tão acolhida, porque realmente nos primeiros dias era um abraço, era você tá bem, como é que você tá? E eu lembro numa reunião de jovens eu chorar na frente, né, de um grupinho lá. E eu dizer o que eu estava passando, que eu estava muito depressiva, e o pessoal mostrar tanto amor e tanto assim, sentimento por mim, né? Coisa que eu nunca havia recebido. Só que com o passar do tempo na igreja eu fui vendo que havia os grupinhos, né? As meninas descoladas ficavam naquele grupo, as meninas que tinham mais condição naquele outro grupo, e eu era meio que isolada, eu era estranha da igreja. E eu comecei a ver algumas coisas ali que não batiam. Por exemplo, pega na mão da pessoa que está do seu lado e diz que você ama essa pessoa. E tudo aquilo ali durante o culto, só que saía dali, tinha gente que morava a caminho ou próximo de mim e nunca me dava uma carona. Eu tinha que praticamente ter que pedir. E como eu via que não tinha aquilo de verdade das pessoas, simplesmente eu pegava e ia a pé sozinha para casa. Não era tão longe não de casa, mas como o culto terminava tarde, não era bom eu ir sozinha, mas eu ia. E então essas coisas foram muito me chateando sobre a igreja, sobre cadê aquele amor que fala-se tanto nos cultos, mas que não é praticado fora da igreja. E isso me fez sair da igreja. E por incrível que pareça, eu achei Deus quando eu saí da igreja. Eu comecei a pegar a Bíblia, eu comecei a ler todos os dias e eu senti Deus tão próximo de mim, tão próximo de mim como nunca antes. E aí foi passando a fase, né, da paixonite. E nunca nenhum rapaz havia se interessado por mim. Eu sempre me interessava, mas os rapazes nunca. Então eu sempre me senti bem invisível. Chegou também a parte que eu comecei a trabalhar em outros lugares. E não sei por que sempre tinha alguém que implicava comigo, e aí eu acabava saindo do trabalho, ou a pessoa acabava me passando uma rasteira e eu sempre saía do trabalho. Então, a minha fase adolescente para a minha fase adulta sempre foi assim. E dentro de casa eu não tinha um apoio emocional, psicológico, nada. Eu era simplesmente uma pessoa que estava ali, eu tinha que fazer as coisas. E eu tinha que sair fazer compras, eu tinha que sair para pagar uma conta, eu tinha que fazer as coisas, né? E se eu não fizesse certo, era tapa. E eu não entendi aquilo, né? Uma comparação de que você não é boa e as outras pessoas são boas. As outras pessoas são capazes, mas você não. Nunca pensei em fazer faculdade porque eu achava que eu era incapaz, né? Já que eu era tão incapaz nos estudos, eu era incapaz para fazer uma faculdade. Então, assim, não era que eu era incapaz, hoje em dia eu vejo que eu sou inteligente. Eu só não tinha aquele amor e aquele carinho que me mostrasse, me desse aquela confiança em mim mesma. Então eu mesma me sabotava por eu acreditar no que as pessoas diziam sobre mim. E era inocência, cara. Então era julgamento, era tapa sobre o xixi, era julgamento sobre o xixi, era tudo, gente, tudo. Sabe, de eu limpar uma casa inteira e por uma sandália estar fora do lugar, eu ouvia aquele falatório o dia inteiro na minha cabeça de que eu não fazia nada certo, de que eu era preguiçosa, de que eu era isso, que eu era aquilo. Isso me sufocou por muito, muito, muito tempo. E ela me batia também, às vezes, quando dava um surto nela, ela me batia. E eu lembro de eu ter ficado com a minha perna roxa, né? Eu vou botar a foto aqui pra vocês.
Eu lembro de eu ter ficado com a perna roxa e eu tava usando shortinho, a gente saiu para conversar, pedir ajuda lá para um senhor sobre um cachorrinho que a gente tinha resgatado da rua. E ele viu e eu não pude falar aquilo, ela simplesmente disse que eu tinha caído e eu tinha me arranhado. Mas é obviamente que o senhor entendeu o que era, mas eu não podia falar, eu não. E sabe, isso é muito culpa da nossa sociedade, porque na época, aquele filho que não faz nada, aquele que só estuda, fica em casa, é bonzinho e aguenta tapa dos parentes e crítica dos parentes, ele é o filho bom, né? Agora aquele que se rebela, aquele que diz: "Não, eu não sou isso não. Não é porque eu sou novo e você é mais velho que você sabe de tudo e eu só devo respeitar você e você não deve me respeitar. Que você sempre está certo, que você nunca faz erro nenhum." É culpa dessa sociedade que muita gente aguenta muita coisa e naquele tempo eu não queria ser julgada pela sociedade como errada. Então eu tinha que ficar caladinha, quietinha. Eu tinha que sobreviver àquilo, porque era o certo, certo. E aí eu trabalhei, teve alguns tempos que eu fiquei sem trabalhar. E eu lembro de a minha tia chegar e ela comprando roupa, comprando perfume, ela chegando e ela mostrando, fazendo questão de mostrar. E eu tava com as minhas calças já velha. Eu tinha sandália, gente, o solado da minha sandália já tava já praticamente rasgando. E eu pedia para ela comprar, e ela dizia assim: "Trabalhe para você ter o seu dinheiro e você comprar." E eu ficava igual uma mendiga, gente, praticamente. Eu andava como uma mendiga. As minhas roupas eram velhas, as minhas calças estavam rasgando, a minha sandália estava quebrando. E era assim. Aí às vezes ela fazia um agradinho, né, pra mim. Eu sou uma tia muito legal. Só que era assim a minha vida, era eu por mim mesma, mesmo morando com elas. Então, aos meus 18 anos, eu fiz o meu curso de inglês para me provar, para provar para elas que eu era capaz disso. Fiz meu curso de inglês, não pude terminar porque no meio tempo eu perdi o emprego, não pude terminar de pagar. Então, eu comecei a procurar outros empregos. Eu fiz um curso também de agente de aeroporto. Na época, entrei em um relacionamento online com uma pessoa que era de outro país, né? Eu não vou entrar muito em detalhe por respeito ao meu esposo, porque ele não gosta que eu toque nesse assunto, mas foi uma pessoa que eu praticamente perdi 3 anos da minha vida, né? Que depois me deu um pé na bunda. E aí eu entendi que só amor não era suficiente, porque eu tinha ficado com alguém online que não tinha nada quando eu conheci. E aí, quando mudou de vida, simplesmente me deu um pé na bunda por alguém do próprio país. E aí eu disse: caramba, como eu sou otária. Né? Aquilo ali me destruiu totalmente, porque tinha sido o primeiro relacionamento que eu tinha tido. Né? Até então eu nunca tinha tido namorado, eu nunca tinha saído com alguém, com algum rapaz. Então, aquele era o único relacionamento, primeiro que eu tinha tido. E foi uma decepção pra mim, porque eu achava que, ai, eu vou dar o meu amor, eu vou dar o meu respeito, a pessoa vai me amar pro resto da vida. E eu fui tão enganada. Então, passando os mesmos estresses, gente, de sempre, de pouco dinheiro, né? Quando eu tinha o primeiro salário, o segundo salário era praticamente para gastar com as coisas que eu não podia comprar quando eu estava 1 ano, 2 anos sem emprego. Tinha tempos que era difícil, porque eu com o ensino médio eu trabalhava de quê? Balconista, de garçonete, vendedora, e às vezes eu não conseguia trabalho assim tão fácil. Então, quando eu consegui os meus primeiros salários, era para comprar as minhas coisas, era para comprar roupa, era para investir em mim. E investi no curso de agente do aeroporto, paguei tudo só, gente. Todos os meus cursos eu paguei só. Meu curso de confeitaria eu paguei só, com meu dinheiro. E eu tinha uma casa, eu tinha pessoas comigo, mas eu não tinha uma família. Né? Eu lembro da minha tia, minha avó dizia assim: ah, eu sou por você, você é por mim. Mas eu estava excluída. Eu era excluída dali. Eu lembro de eu estar no quarto, elas acharem que eu estava dormindo. E eu ouvi elas na mesa dizendo: ela é muito nojenta, ela é nojenta, ela é isso. E eu me senti tão. Por quê, cara? Eu não tô fazendo nada. Eu era só uma criança que eu não pedi para nascer. E eu tava virando o centro do problema da vida de todo mundo. Sem nem eu mesmo ter culpa e nem eu mesmo pedir por isso. E, enfim,
eu me esforçava, eu começava trabalho de confeitaria. Na época eu fui para uma outra igreja, consegui sim as pessoas mais próximas de mim, pessoas que estavam ali, mas não posso dizer que constantemente. Mas tinha a reunião das meninas da igreja que me ajudavam e me ajudou durante o tempo a passar por algumas coisas. Mas os desafios do meu dia a dia que passou fui eu e sozinha. Então, eu sempre fui feliz no simples, eu só queria carinho, atenção e alguém verdadeiro do meu lado. Né? Eu tinha uma melhor amiga por 11 anos, ela é minha melhor amiga desde a época da escola. Lembra a melhor amiga que eu falei para vocês? Que a gente saía, a gente ia na lan house, pronto, eu tinha amizade com ela. Foi no período da quarentena, né, do vírus. E depois que passou, infelizmente, a minha avó começou a ter Alzheimer. Ela ficou muito doente. Depois mesmo da quarentena terminar, eu não pude procurar emprego porque eu tive que ajudar a minha tia a cuidar da minha avó. E essa minha amiga, ela tinha conseguido um emprego e ela estava muito feliz, ela foi compartilhar comigo, só que eu estava muito assim destruída, né? Eu tinha perdido um relacionamento que eu tinha, eu estava sem poder trabalhar, sem dinheiro, sem poder investir em mim, sem poder fazer nada, presa ainda mais. A minha tia que não mudava, continuava com a mesma crítica, me dando tapa e tudo estava ruim, eu era inadequada, eu era tudo de ruim, sabe? E eu não pude ficar feliz por ela porque eu estava destruída por dentro e ela me chamou de falsa e ela simplesmente não quis mais conversar comigo, eu também bloqueei ela. E eu perdi a melhor amiga que eu tinha. Eu tinha que ajudar minha tia a cuidar dela, dar banho nela, ficar com ela, fazer comida para ela. E ao mesmo tempo eu estava destruída de depressão. Eu estava muito cansada, né? Eu lembro de eu ter um dia que eu realmente eu estava assim, eu só queria morrer para acabar com aquele pesadelo que era um ciclo que nunca acabava na minha vida. E eu mandar mensagem para uma pessoa que até então eu achava que era uma amiga, que morava próximo de mim, eu dizer, por favor, vem aqui falar comigo. E ninguém nunca foi. Ninguém nunca realmente tirou um tempo para mim. Eu era uma pessoa, gente, que não chegava nenhuma mensagem no meu celular. Com tantos contatos de igreja, não chegava um contato no celular. Ei, fulana, você tá bem? Ei, fulana, você quer sair comigo? Eu sei que também a gente tem que se responsabilizar, né? Se as pessoas não vão atrás da gente, a gente vai atrás das pessoas. Eu muitas vezes eu era uma boa amiga, eu fazia surpresa, eu gostava principalmente no aniversário de agradar, mas nunca ninguém lembrava do meu aniversário. Eu nunca tive uma festa de aniversário, a não ser a que a minha mãe fez para mim. E eu não recebia presente de aniversário. E eu não era lembrada, simplesmente não era lembrada. E eu tenho um irmão por parte de mãe, né, do primeiro casamento. E na época quando eu tinha 18, onde tudo isso já estava no pico mesmo, que eu estava realmente assim, em depressão profunda, eu lembro de que às vezes eu ia visitar ele em Gravatá e eu chorava, eu dizia, por favor, me deixa ficar aqui, me deixa ficar aqui. E na época ele havia me prometido que eu ia morar com ele, mas de repente ele foi casar. E aí disse que não dava mais e eu me senti tão só. E aí aquilo que eu tinha de família, porque eu sempre achei assim, que o mundo lá fora já é um mundo perigoso, que a gente vai lutar, que a gente tem pessoas que realmente não vai amar a gente. Mas que pelo menos aqueles que estão ali dentro de casa são pessoas que realmente se importam com a gente, né? Que vai estar ali para lutar por a gente, porque é a nossa família. Mas eu não tive isso, eu me vi realmente separada daquilo que eu achava família. Então, meu irmão tinha me deixado na mão naquela época. Eu não tinha mais a quem recorrer, eu estava só. E aí, isso também me quebrou muito. Foi isso que também foi quebrando a minha inocência aos poucos. E eu lembro de ele muito religioso, né, cristão, dizer assim: ah, você tá passando por isso porque é o que Deus quer. Gente, como as pessoas usam a religião para deixar os outros sofrerem. O que eu não acho que é verdade, eu não acho que é o que Jesus veio ensinar. Não acho. Jesus veio para aqueles que eram realmente
que a sociedade dizia, esse aí não presta não, vai sentar lá com ele para comer com esse cara sujo aí. Era esse que Jesus sentava, era essas pessoas que Jesus ouvia, que dava conselhos, que estava ali por eles. E como é que uma pessoa cristã vira para outra e diz assim, é o que Deus quer que você sofra, eu não tenho responsabilidade de ter que te ajudar com isso. Isso foi tão triste, gente, então isso foi me quebrando muito sobre a igreja, sabe? Sobre ver pessoas tão felizes naquela hipocrisia delas e não tá olhando, ninguém tá olhando para ninguém tá olhando para ninguém, na verdade. É cada um pela sua própria salvação, pela sua própria vida e só isso. Então, eu já não tinha amigos, eu não tinha emprego, eu não tinha dinheiro. Eu estava presa com a minha tia, porque segundo ela, por ela ter gastado dinheiro comigo na escola, nos meus estudos, em tudo, eu tinha que cuidar dela pro resto da vida. Mas ela não era alguém que me valorizava. Ela não era alguém que me valorizava. Eu lembro de às vezes eu conseguir um dinheirinho, comprar uma coisinha diferente para fazer um almoço pra gente. Uma vez eu tava fritando um peixe que eu comprei tanto carinho para fazer um almoço diferente pra gente aproveitar. E ela gritar comigo e ela se estressar e o óleo cair na minha mão, ficar uma bolha, ela simplesmente não se importar. Ela só reclamar porque eu tava fazendo alguma coisa errada, sempre tinha alguma coisa errada. E aí foi nesse meio tempo que eu conheci o meu marido. E meu marido conversou comigo e ele me mostrou, né, que eu era inteligente, eu não era burra, eu tinha o meu valor e ele estava ali comigo. Mas, gente, eu não posso esquecer de Deus, né? Porque foi justamente aos meus 18 anos, quando eu tinha lá, né, tido aquele pico da minha depressão, que eu disse para Deus, eu disse, Deus, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, por favor, seja o meu pai. E eu sei que Deus cuidou de mim nesse tempo todo, porque eu chegava do trabalho tarde em casa e ninguém ficava me esperando. Eu já passei assim por situações muito, muito perigosas. E eu sei que quem me segurou ali, quem cuidou de mim foi Deus. Sabe, às vezes eu tava andando só e eu dizia assim: "Ai, Deus, eu tô com tanto medo, eu tô tão só aqui, se alguém vir fazer algo mal para mim, por favor, coloque alguém aqui no caminho para me proteger, para me sentir mais segura". E aí do nada tinha alguém que ia caminhando mais à frente, tinha algum casal caminhando mais à frente, e eu me sentia acolhida. Eu me sentia vigiada por Deus, eu me sentia amada por Deus. E infelizmente, depois de algum tempo, minha avó veio a falecer, né? Ficou eu e minha tia só, e eu fiquei muito desesperada, porque eu não queria aquela vida pro resto da vida para mim. Uma vida em que eu via todos os anos. Eu olhava pela janela e eu via os fogos de artifício de ano novo. Era todo mundo tão feliz, com tantos planos, vivendo, viajando, respirando e eu só presa em um ciclo de estresse que não acabava nunca. Estresse e culpa. E eu não queria mais um ano como aquele, eu não queria mais anos como aquele, eu não queria mais ficar só imaginando como a minha vida poderia ser. E nunca me senti parte de uma casa, e nunca me senti parte de uma família. Eu queria ter a minha própria família para começar do zero. E ainda continuei em contato com meu marido, naquela época era só um amigo. E a gente se mudou para Gravatar, né? Só era eu e ela e a gente foi para Gravatar. E Gravatar, cara, naquele momento eu achava que Gravatar seria o meu pior pesadelo e ele foi o lugar onde mudou a minha vida. Lá eu lembrei da minha mãe, do tempo que eu passei com ela, e eu jurei que eu não iria cometer o mesmo erro que ela, que eu iria fazer valer a pena a vida que ela me deu, de eu poder estar aqui, eu ser um ser humano que respira, que tem sonhos, e eu não ia me deixar morrer em vida. E ali, o meu marido, a gente já conversava um tempo, a gente começou a se gostar mais, ele disse que ia casar comigo. Eu já tava, gente, minha tia era narcisista, na verdade, eu fui descobrir depois. Eu já tava num pico de depressão e ansiedade que eu não tava bem mentalmente, eu juro pra vocês. Essa Cristina que fala aqui com vocês, vocês não encontrar há 2, 3 anos atrás. Eu lembro de numa crise de ansiedade, me dá uma dor muito forte na minha lombar.
para as minhas pernas e eu não conseguia andar direito. E ainda continuava o xixi na cama. Sim, gente. Infelizmente, até os meus 28 anos, eu ainda passava por isso. E ainda ouvindo que eu fazia porque eu gostava. E eu falei pro meu marido e em momento algum ele me julgou. Ele falou que o que eu precisava era apenas de uma família e me sentir amada. E que ele queria me proporcionar isso. E minha tia me colocando a pressão de que eu tinha que ficar com ela o resto da vida, que ela ia atrás de advogado, que ela iria me fazer pagar, trabalhar para pagar ela, para dar dinheiro a ela e cuidar dela, de uma pessoa que nunca tinha me dado o básico do amor, do carinho, nada. Ela queria tanta consideração. E aí, teve uma pessoa na época que me ajudou, uma colega de trabalho, que me deixou ficar na casa dela de favor. E eu fiquei na casa dela, eu saí da casa da minha tia, né? Se eu tivesse conversado com ela e ter dito que eu queria viver a minha própria vida, ela nunca ia aceitar isso. Então eu tive que praticamente sair e sem falar nada. Esperei um tempo na casa dessa amiga. Sou muito grata a ela por ela ter me ajudado. O resto da minha vida eu vou ser sempre muito grata. Né? Passei os 6 meses lá, foi quando eu vim aqui para o Paquistão, para ter a minha família. E a todo momento eu creio que Deus estava muito no controle de tudo, de tudo. Então tem pessoas que acham que porque eu me converti do Islã, do cristianismo para o Islã, de que eu perdi Deus. Eu não acredito que eu perdi Deus, não. Sabe? Porque Deus se fez muito mais presente, ainda mais na minha vida quando eu me reverti ao Islã. Porque eu lembro de uma vez eu indo para casa dessa minha amiga, eu tinha pouco dinheiro, acho que eu tinha R$ 2, R$ 3, e tinha uma feirinha perto da casa dela. E eu queria tanto fazer um bolo de banana, e eu fiquei, poxa Deus, eu só tenho uma banana, não dá para fazer um bolo. Eu queria tanto poder achar dinheiro no meio do caminho. Eu não achei. E aí, quando eu fui lá na vendinha comprar umas coisinhas lá para fazer um bolo, o senhor que estava no caixa, ele me viu pegando apenas 2 bananas e ele disse: Não, pega ali aquele cacho de banana. Ele comprou, gente, para mim. E ali eu vi Deus na minha vida. Parece tão pequeno, né? Mas para mim é o amor de Deus que ele sempre teve comigo. E o meu visto sendo negado, eu vim para cá. Né? Eu não posso dizer que eu tô 100% feliz, gente, porque eu ainda não tô na minha casa, né? Eu sempre passei de casa em casa, como eu falei para vocês agora na minha história. E eu nunca me senti realmente parte daquela casa, então eu aqui ainda não me sinto parte dessa casa, né? A casa não é minha, a decoração não é minha, nada foi escolhido por mim. Mas eu tenho um marido, eu tenho uma família agora, e eu sei que essas coisas eu vou conquistar no tempo, porque Deus está com a gente, né? Deus me mostrou o cuidado dele até agora. Então, gente, esse vídeo não é sobre vitimizar. Eu prometi para Deus que eu iria honrar o que ele fez na minha vida e eu iria contar às pessoas. Então, sabe o problema de enurese noturna? Acabou quando eu vim para cá. Depois que eu casei com meu marido, eu nunca mais eu tive esse problema. Nunca mais eu tive esse problema. E nada mudou na minha rotina, mas Deus me colocou porque Ele queria que eu estivesse aqui. E eu sou muito grata a tudo que Ele fez para mim até agora. E eu posso ver que isso era o que Ele queria para mim, sabe? Sou muito grata pelo meu marido, sou muito grata pelo que eu tenho agora. E eu sei que eu vou conquistar muitas coisas. E eu sou muito grata a vocês também. E eu sou grata primeiramente a Deus, porque foi Ele que guiou todos os meus passos e meu caminho até aqui. Então, gente, para você que está passando por altos e baixos na sua vida, para você que se sente inadequada, que você não é amada, que você não tem nada de bom, eu quero te dizer que talvez para as pessoas desse mundo você realmente seja tudo isso. Mas tem um Deus lá em cima que te ama. E ele te fez exatamente do jeitinho que você é, porque para ele você é perfeita. Então, não se sinta só. Você tem um Deus com você,
Mesmo que você não saiba orar, mesmo que você não tenha uma religião, fala com Ele. Ele está ali com você. Percebe nas pequenas coisas o cuidado dele. Isso que você está passando não é o fim. Por mais que pareça, eu passei mais de 18 anos vivendo o inferno. Mas Deus me tirou de lá. Demorou, mas Ele tirou. Então isso que você está passando não é para sempre. Não ache que você morrer, a sua vida vai ser melhor. Você só está não deixando a vida acontecer. Você não está esperando a página virar. Tem muito ainda para acontecer na tua vida. Essa vida é como uma montanha russa. A gente nunca vai estar só lá em cima e a gente nunca vai estar só lá embaixo. A gente vai estar sempre indo e voltando, no alto e baixo, alto e baixo. Isso é só Deus que sabe. O tempo é só de Deus e os propósitos são de Deus. A gente não entende, mas a gente tem que ter fé. Então eu digo para você que você é uma pessoa amada, você é uma pessoa escolhida por Deus, você é uma pessoa que Deus está no controle da sua vida e não tem nada errado. Seja forte, vai dar tudo certo. Isso que você acha que é o seu fim é só o começo de uma história que tem tudo para dar certo, que tem tudo para ser feliz. O próprio Jesus falou para a gente ser forte, né? Porque nesse mundo a gente teria aflição, mas Ele venceu o mundo e a gente vence o mundo quando a gente fica perto de Deus. Então, é isso que eu venho te dizer hoje, tá? Não desiste. Você é amado sim, você tem valor. E a sua vida vai dar muito certo. Você ainda vai sorrir muito. E aqui para finalizar, gente, eu vou cantar uma música da Marcela Thaís, que eu ouvi na época que eu estava muito depressiva e eu acho que é muito importante. E eu também quero dizer que eu perdoo a minha mãe. Eu entendo ela. Hoje, como adulta, eu consigo ver as coisas, compreender as coisas, eu perdoo ela. E também perdoo as pessoas que fizeram o que fizeram comigo. Porque não é bom trauma, tá, gente? Seria muito melhor se eu tivesse tido uma ajuda. Mas Deus faz do jeito que tem que ser feito. E isso me fez reconhecer Ele, e isso me fez lembrar dele. Se ainda há vida, então não acabou. Ainda há saída para a mãe e seu filho, para a avó tão sozinha, para o homem caído, para o tempo perdido. Ainda há amor. Os olhos não fecharam ainda, Deus soprou fôlego de vida. Busque este ar, respire e viva, respire e viva. Sim, existe uma saída. Ainda há tempo, sim. Para quem chora um adeus, para os medos teus, para pessoas sofridas, quem não mais acredita, ainda há amor. Os olhos não fecharam ainda, Deus soprou fôlego de vida, busque este ar, respire e viva, respire e viva. Sim, existe uma saída. Ainda há tempo, sim. Ainda há tempo, sim. Então é isso, gente. Trouxe aqui a minha história. Talvez ajude algumas pessoas que estejam passando por o mesmo e fiquem firmes, fiquem juntos de Deus. E eu espero o melhor para vocês dessa vida. Então, muito obrigada
Se você gostou do vídeo, deixa o like. Compartilhe esse vídeo aí com quem você sabe que precisa ouvir essa palavra. E comenta aí nos comentários se você já passou por algo parecido, como você fez para vencer a depressão, como você está fazendo para enfrentar essa fase na sua vida. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo mesmo. Um beijo e tchau.